Fala, galerinha! Acabou, meu filho, acabou as suas férias, acabou a tranquilidade. Bora se levantar, vamos organizar, pega teu livro, vamos botar para arrebentar, porque nós temos que produzir conhecimento. E o nosso trabalhinho para essa bimestral, para essa semestralzinha que vem vindo aí, tranquilo, de boa, essa provinha, é nada mais, nada menos do que Reforma Protestante e suas consequências. Conteúdo simples demais. Então é o seguinte, vamos nos organizar, pega seu caderno, anota coisas importantes que nós vamos falar aqui e te prepara que você vai estar pronto para arrancar um 10 nessa prova. Tu sabe que não é tarefazinha fácil, mas a gente está te preparando exatamente para isso, meu filho. Te organiza, vamos botar para arrebentar esse negócio. Show de bola! Bora lá, mestre! Nosso trabalho hoje é falar sobre a Reforma Protestante e as suas consequências, que foram muitas, né, visíveis até os dias atuais. O que acontece? Eu preciso que tu entenda todo o contexto para depois a gente falar das coisas simples que foi a Reforma Protestante. Uma vez que tu entende o contexto, os detalhes das religiões ou das variedades religiosas que vão surgir a partir de 1517 são bem simples da gente entender aqui. Mas esse é o nosso trabalho, entender todo o contexto para depois entender essas religiões, as principais que vão surgir a partir de 1517. Bacana? Bora lá, mestre! A nossa jogada aqui é entender aqui os fatores da Reforma Protestante. Qual é a grande jogada? Algumas coisas estavam acontecendo que ficaram de forma insustentável para que viesse a reforma ocorrer. O interessante, eu quero chamar muito a atenção aqui, é que o seguinte, Lutero não planejava, ele não organizou, ele não, em momento algum, ele quis fazer com que outras religiões surgissem. Isso foi algo que aconteceu pelas circunstâncias. Mas ele não quis criar o luteranismo de imediato. O que aconteceu foi o seguinte, é que as coisas foram levando, empurrando ele para que ele viesse a desenvolver ou criar o luteranismo. Mas não foi algo que ele planejou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que Lutero era um grande defensor do catolicismo. Na verdade, ele era católico, era um monge católico que foi estudar, ou que foi ser professor na escola de teologia de Wittenberg, na Alemanha. E aí lá foi que a mente dele começou a ver as coisas por outro ângulo e começaram a tentar fazer uma reforma na igreja. É por isso que o nome é Reforma Protestante. Ele tentou fazer uma reforma dentro da igreja que não foi aceita e por fim ele acabou sendo obrigado a criar o luteranismo. Bacana? Outra coisa interessante é o seguinte, bora para os pontos aqui que estava sendo questionado por Lutero. Primeiro, a venda de indulgências pela igreja católica. Cara, ele não aguentava mais ver a igreja fazer defesa de venda de perdão. Ele não aguentava mais. O perdão era vendido das mais variadas formas, né? Eles vendiam um pedaço da cruz de Cristo, eles vendiam pedaço do manto da Virgem Maria, eles colocavam em exposições crânios, né? Crânios dizendo que era o crânio de São Pedro, o crânio de São João e assim por diante, e as pessoas faziam procissões para triscarem naqueles crânios, só que antes disso eles pagavam por tudo isso, eles pagavam pelos mínimos detalhes, eles vendiam dizendo, olha, ao você conseguir um pedaço do manto da Virgem Maria, automaticamente seus pecados estão perdoados, ao você tocar no local onde está o crânio de São Pedro, os seus pecados estão perdoados. Eram vendidas bulas papais, onde dizia que você poderia tirar pessoas queridas que já tinham morrido há muito tempo, tirar do inferno, tirar do purgatório e mandar direto para o paraíso. Ou seja, tudo isso era ensinado. E Lutero concordava com tudo, como todas as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia não era acessível. A Bíblia não era comum, não se tinha acesso como se tem hoje. Ou certamente você talvez tenha uma ou mais de um exemplar de Bíblia dentro de casa. Você tem um monte de livros aí, até de editoras diferentes, mas que estão aí com a mesma palavra dentro da sua casa. Só que isso não era comum. Não era comum nem para os padres de baixa patente, esses padres seculares que ficavam aqui, esses que você tem na igreja, eles não faziam as missas
utilizando a Bíblia. Era só uma bula que era entregue para eles, era só um documento, um livro, dizendo aquilo que era para ser dito, pautado em verdades defendida pelo Santíssimo Papa, ou Santíssimo Papa. Então, essa é uma das coisas interessantes para você entender. Não é que as pessoas simplesmente aceitavam de bom grado, eles não conheciam a verdade da Bíblia. Aquela verdade ali central não se tinha. E quando se tiver, tu vai ver um choque de questionamento sobre aquilo que era ensinado e aquilo que não era ensinado. As relíquias sagradas, das quais eu já falei, muitas, o Erasmo de Roterdã vai fazer uma crítica pesada, né, à Igreja Católica, ele dizendo o seguinte: se por acaso fosse juntar todos os pedaços, todos os espinhos de Cristo, da coroa que colocaram em Cristo, ou todos os pequenos pedaços da cruz em que Cristo foi crucificado, juntasse todos em um só lugar, o Erasmo de Roterdã disse que dava para construir uma arca de Noé, não era uma nova cruz não, porque eram muitos pedaços. O que ele estava querendo dizer é que aquilo não fazia o menor sentido, as pessoas estavam sendo enganadas, e o pior é que não se tinha nem como questionar, porque a igreja naquele momento, tu viu isso em Idade Média, a igreja era a verdade absoluta, a igreja falava, todo mundo aceitava, e a Igreja Católica nesse momento, antes de 1517, ela era a única representante do cristianismo no mundo. Era a única igreja no mundo que falava em nome de Cristo. Então, quando a Igreja Católica falava, era como se Deus estivesse falando. E aí, quando você questionava, muitas vezes, muitos foram queimados em praça pública, na Santa Inquisição, para servirem de exemplos para aqueles que estavam pensando em questionar. Então, era uma série de situações que a população já não aguentava mais, o aprisionamento e a perseguição que a igreja fazia em todos os contextos, seja ele em grandes cidades ou em pequenos aglomerados. Bacana? Outra coisa interessante é sobre a imoralidade da vida dos padres, bispos e até papas. Eu quero chamar a atenção para você. Não é que a igreja em si era ruim, é porque quando estava finalizando a Idade Média, a Igreja Católica estava sem dinheiro. Ela tinha muitas terras, mas não tinha dinheiro. Então o que ela começou a fazer? Ela vulgarizou esses cargos, ela passou a vender os cargos de padre, o cargo de bispo, de papa, porque quem participava da igreja não pagava impostos. Então esses cargos passaram a ser vendidos para nobres, que não queriam trabalhar no pesado, que não queriam continuar pagando impostos, então eles compravam esses cargos. E aí o problema, como eles não tinham chamado, eles não estudavam, não estavam lá por amor à obra, eles acabavam cometendo uma série de atrocidades, eles se envolviam com mulheres casadas, tiveram filhos e tal, rompendo a ideia do celibato, então não havia nenhum tipo de respeito aos dogmas da igreja. Por isso que esse período é um período de grande corrupção desses cargos, corrupção da Igreja Católica. Ela foi corrompida porque passou a vender os cargos e não mais convocar pessoas que tinham chamado, que estavam lá porque acreditavam de verdade na palavra. Então é interessante você saber disso. A liberação da prática da usura, proibida pela igreja. Como assim, senhores? Que é o seguinte, a igreja criticava todo tipo de lucro que você pudesse ter. Digamos que você comprava uma determinada mercadoria por R$10, você quisesse vender por 20, para a igreja já era usura, exagero. Então ela estabelecia, dizia que você tinha que ganhar o mínimo possível para que aquele produto não fosse vendido tão caro. Então a igreja cobrava, ela perseguia muito, principalmente a classe burguesa, que era uma classe que vivia justamente de comprar e vender mercadoria e enriqueceu fazendo essas práticas. Então essa era uma das classes que eram perseguidas e batidas muito pela igreja em cima dessa questão da usura. E por fim, a adoração das imagens, que o Lutero vai criticar demais, vai bater muito em cima dessa questão, porque ele não encontrou respaldo bíblico quando ele teve acesso à Bíblia para esse tipo de situação. E o que vai acabar indo contra a Igreja Católica, porque era algo que ela já defendia há muito tempo, já era solidificado no meio dos seus dogmas, e ela não queria simplesmente desfazer para aceitar aquilo que Lutero estava prevendo ou mostrando biblicamente que era incoerente. Então daí nós temos um choque entre aquilo que Lutero estava apontando como errado e aquilo que a Igreja Católica estava disposta a aceitar. Então esses foram os levantamentos por Lutero, basicamente sobre alguns erros que estavam claros e evidentes para todas as pessoas, entre outros. Outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção, nós temos aqui
os principais reformadores. Nós temos o Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça, vai França, nos Países Baixos, Bélgica, Holanda e assim por diante, e o Henrique VIII, que era o rei inglês que vai criar o anglicanismo na Inglaterra. Bacana? Então esses são os três que se destacaram nesse cenário, desse processo da reforma no primeiro momento aí. Bora adiante aí, mestre. É lógico que esses caras foram expulsos da igreja, excomungados. Eu quero até que tu entenda o termo excomungado para o período. Naquele período, a Igreja Católica tinha o direito de mandar ao céu, de tirar o céu também de você. Então, quando a igreja excomungava uma pessoa, ela estava dizendo, olha, você não tem mais direito de ir ao céu. Ela está dizendo automaticamente que você não pode nem se candidatar, não importa o que tu faça, você não vai mais para o céu por causa disso. Então, a igreja excomungou Lutero, excomungou Calvino, excomungou o Henrique VIII, né? E então nós percebemos que há uma ruptura séria entre esses reformadores e a Igreja Católica, que comandava basicamente a Europa por inteiro. Tá? Só que Lutero acabou sofrendo perseguições da igreja, porque eles queriam exterminar Lutero, já que ele estava pregando contra a igreja. E aí o que vai acontecer? O Lutero só não será morto porque o príncipe Frederico da Alemanha vai meio que proteger Lutero, já que ele era um cara que vinha trazendo verdades. E uma coisa interessante, os príncipes, né, aqueles que comandavam regiões, que eram obrigados a pagar imposto à igreja, esses também já não estavam mais felizes com ela. Por isso que quando Lutero surgiu com o processo reformador, esses príncipes vão apoiar Lutero, vão ajudá-lo tanto a proteger quanto a propagar esse evangelho, e aí consequentemente Lutero não será morto, né, naquele momento, e o luteranismo vai se propagar, fazendo com que haja uma ruptura entre a igreja católica e aqueles que não aceitam mais os seus ensinamentos. Tá? E aí uma coisa interessante é que Lutero vai ser o primeiro cara a fazer a tradução da Bíblia para o alemão, porque, pasmo, mesmo na Alemanha, os padres pregavam utilizando o latim, e ninguém entendia o latim naquele período. Então as pessoas iam para as missas, o padre rezava a missa de costas, rezava toda em latim e ninguém não entendia nada do que estava acontecendo, só confirmava, porque era o Santíssimo Padre que estava falando, então por isso estava tudo certo, mas mesmo sem entender nada. Aí Lutero vai ter o cuidado de receber a missão de traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para que todas as pessoas pudessem ler e ter acesso. Eu quero chamar a atenção para uma coisa também que eu ainda não falei, mas vou falar aqui, que é o seguinte: uma das coisas que favoreceu demais essa expansão desse protestantismo foi o desenvolvimento da imprensa de Gutenberg, né? Que eles vão desenvolver uma forma de imprimir livros de forma mais rápida, porque antes era obrigado o cara copiar o livro todo para ter um exemplar parecido. E agora nós temos uma imprensa, uma espécie de xerocopiadora aí da antiguidade, que vai facilitar o transitar desses livros em maior quantidade. Isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso desses livros em grande quantidade e, consequentemente, possa questionar as verdades da igreja. Adiante, mestre. Aqui nós chegamos ao pontual, que são as 95 teses empregadas ou desenvolvidas pelo Martinho Lutero. Essas teses, elas foram pontos em que Lutero achou falhas na igreja e estavam questionando. Estava dizendo o seguinte: olha, tem coisas aqui que não fazem sentido, e eu queria de verdade que essas coisas fossem revistas. Primeira coisa, a salvação é de graça, por meio da fé, é dom de Deus, está na palavra. Outra coisa, o Papa não pode perdoar ninguém, porque se ele pudesse, por que ele não faz isso de graça? Então, são uma série de questões que a igreja passou a ser questionada e ela não teve resposta para os questionamentos de Lutero. Quando as pessoas passaram a ler as 95 teses, eles olharam e começaram: pô, realmente, isso faz sentido. Então, a partir dessas 95 teses é que a igreja realmente estava sendo questionada, e daí por diante, para mim, é fim de vareda, né? Não tinha mais como voltar atrás, porque tinha se tornado público as críticas que Lutero estava fazendo à igreja católica do período. Bacana? Adiante, mestre.
Outra coisa interessante, né? Outra coisa interessante, passa aí, mestre, só para a gente falar, vamos separar. Outra coisa interessante são as defesas de Lutero, aquilo que vai ficar conhecido como luteranismo, né? O que Lutero defendeu no final das contas? Que as 95 teses são muito grandes para se compilar. Então, o que é que ele defendia como ponto básico? Primeiro, a salvação só é alcançada pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Você não crê. Deus é espírito, você não crê, né? Você não vê. E se você não crê, não tem como você ir salvo. Básico, é simples. Sem fé não tem como ir salvo. Princípios assim. 2, a relação entre Deus e o fiel é pessoal. O que ele está dizendo? Você pode conversar com o seu Deus. Não precisa você ir à igreja, pedir para alguém, orar para você, falar para Deus que você está... Não precisa mais disso. É isso que Lutero estava dizendo. Porque eu preciso te explicar isso, que antes de Lutero fazer essa pregação, quando uma pessoa tinha uma dificuldade na Idade Média e queria orar por um filho, assim por diante, ele ia até o padre, pedia para o padre fazer oração, o padre cobrava pela oração e ele ia orar a Deus. Era mais ou menos assim. Então Lutero estava desfazendo isso, dizendo, olha, não precisa mais você ir até o padre, basta você ajoelhar na sua casa e orar ao seu Deus e ele vai te responder, porque você tem passe livre para conversar com ele. Entendido a grande jogada? A terceira, cada pessoa pode ler e interpretar a Bíblia segundo a sua própria consciência. O que é que ele está dizendo? Se você souber ler, a palavra está acessível a todos. Qual é a grande questão, professor? Era necessário falar isso? Era. Porque a igreja tinha uma tática que ela utilizou durante muitos anos. Ela envenenava o cantinho da Bíblia para dizer que só quem poderia ler essa Bíblia eram os santos do mais alto escalão da igreja. Aí as pessoas mais antigas têm aquele hábito de passar a página e triscar na língua. E aí o que acontece? Quando eles questionavam, não acredito nisso, então pega, vem ler aqui a Bíblia. E aí o cara lia a Bíblia, lia uma página, não morria, e aí ele passava, depois dava um trisquinho na língua, não morria, demorava pouco, aquele veneno que estava no cantinho da página começava a envenenar o indivíduo, ele morria. O que ficava provado? Só os santos podem ler a Bíblia. Aí Lutero veio desmistificar isso. Não, rapaz, a Bíblia é acessível para todo mundo. Todos podem ler e entender, porque Deus fala com todos. Deus fala com todos. A Bíblia está acessível para todos. Foi isso que ele pregou. E por fim, quarto ponto, a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. O que ele está dizendo? Olha, o que o padre fala é bacana, o que o Papa fala é bacana, o que qualquer pessoa falar é tranquilo, só que ela tem que estar de acordo com o que está na palavra. Se ela vier contra, se ela for contrário ao que está na palavra, não serve. É isso que Lutero está falando. Então ele defendeu a salvação pela fé, ele defendeu a questão de você poder falar diretamente com o seu Deus, o sacerdócio universal, ele defendeu a ideia de que você pode ler e interpretar a sua Bíblia, e ele defendeu que o seguinte, a Bíblia é a fonte, é a palavra única do Senhor, a palavra que está ali para nos guiar até o céu. Então essas são as defesas do luteranismo, que não foi muito bem aceita pela igreja, inclusive Lutero foi muito perseguido, mas que até hoje está de pé aí, depois que a reforma aconteceu, os reformadores só cresceram aí nessa grande jogada. São as defesas básicas, são os pontos. Então se eu te perguntar, defina em suma os princípios da ideia de Lutero, tu vai dizer salvação pela fé, a pessoalidade, a ideia de que você pode falar diretamente com o seu Deus, o sacerdócio universal e a Bíblia como fé, como livro de fé e prática. Bacana? Tranquilo? Vamos adiante. O calvinismo. Nós temos o calvinismo aqui como uma outra religião, ou uma vertente do cristianismo que é inspirada no Lutero. Depois que Lutero fez a reforma na Alemanha, o Calvino vai ver que o negócio vai dar certo. E aí ele vai tentar na França, depois vai para a Bélgica e assim por diante, vai expandir. Esse calvinismo, eu quero até chamar a atenção que ele foi uma religião onde os burgueses vão aderir com muita facilidade. Os burgueses vão mergulhar nesse calvinismo com muita facilidade. Por quê, professor? Simples. É porque é o seguinte, o calvinismo tinha princípios que favoreciam a burguesia. Passa bem, mestre, só para a gente entender bem que Se tu observar que as bases do calvinismo, tu vai entender o seguinte. Primeira ideia,
a ideia da predestinação. Qual é essa ideia da predestinação? Todo homem nasce predestinado ao céu ou ao inferno. O Calvino dizia o seguinte, que ao nascer, Deus já escolhia quem ia ao céu e quem ia ao inferno. Essa é a ideia da predestinação. Simples assim. Ponto 2. Condenava a adoração de imagens, porque não encontra legitimidade na Bíblia para adoração de imagem. Então, por isso é que é condenado, segundo a ideia de Calvino. 3. A riqueza é sinal de presença de Deus. Aqui está o ponto que chamou os burgueses para o seu lado. Riqueza como um atributo de Deus. Os burgueses eram ricos e criticados pela igreja. E agora aparece uma religião que diz o seguinte, olha, ser rico não é ser do diabo. Ser rico é uma constatação de que Deus está contigo. Porque se ele é dono do ouro e da prata, significa dizer que quem está próximo dele também terá riqueza. E aí a burguesia disse, só conversa bonita. Os burgueses, logicamente, começaram a aderir ao calvinismo como sua religião, porque os burgueses eram ricos e o calvinismo defendia a riqueza como um presente de Deus. Você entendeu como é que é a grande jogada? Então, isso vai explicar também o porquê do calvinismo ter crescido tão rápido, porque a burguesia vai bancar esse crescimento do calvinismo. A outra coisa é a exaltação do lucro e do trabalho. Olha, tudo que tu conseguir trabalhando, todo lucro que tu conseguir trabalhando é bom, porque foi Deus que te deu força e Deus não gosta de preguiçoso. Se tu está conseguindo lucrar trabalhando, então tá certo. É uma defesa que o Calvino vai fazer porque a igreja não gostava muito bem desse lucro. A igreja pregava muito trabalho, mas não pregava a riqueza para ninguém, porque dizia que a riqueza ia desvirtuar o ser humano e, consequentemente, ele se afastaria de Deus. E, por fim, a Bíblia deve ser estudada e discutida, porque uma vez que ela é estudada e discutida os pontos específicos, o cara acaba guardando aquela parte no seu coração. Porque quando você não coloca a tua verdade à prova, ela aparece, todo mundo olha, mas tu não sabe nem especificamente se é uma verdade absoluta, ou se é algo que você pode defender em qualquer lugar. Então, é dizer, quando você defende para alguém a sua verdade, consequentemente você consegue guardar e aí por diante. Certo? Tranquilo? Só mais um tiquinho, chefe. E essa aqui é a religião mais fácil de tu entender. Ela surgiu de uma tramóia, de uma maracutaia, né? Então, estão dizendo que meu tempo acabou. Meu tempo acabou. Então, galera, se meu tempo acabou, peço desculpa. A gente continua nos grupos essa aula, tá? Eu termino, reviso de novo com vocês esse conteúdo aqui. E é isso aí. Meu muito obrigado e valeu. Tchau. Show de bola.